muita mentira, muita fofoca e nada concreto. Esse é o esporte hoje. Algo surpreendente que eu vou trazer para você aqui agora, num vídeo que eu vou te mostrar aqui, nas palavras do Guto Ferreira, tá certo? Falando que não tinha desgaste com os jogadores. Foi um tempo muito curto para dizer que ele tinha um desgaste. Não sou eu que estou falando, é o vídeo que eu vou te apresentar aqui agora. Mas antes de te mostrar esse vídeo aqui, se inscreve no canal, ative as notificações, já deixa teu like, ajuda demais o nosso trabalho aqui, beleza? Se prepara, porque é muita história que está acontecendo no Esporte Clube do Recife e a gente vai debater ponto a ponto aqui nesse vídeo agora. Vem comigo, vamos para a tela já aqui para a gente falar um pouco de tudo que está acontecendo nas informações do Leão da Ilha do Retiro. Eu recebi uma informação agora, a diretoria do esporte nesse momento está reunida, tentando viabilizar o nome de algum treinador. Até que ponto, né, rapaz, chegou essa pisada de bola, na minha visão, na minha opinião, que eu digo isso desde que aconteceu o fato. Vejam a que ponto chegou essa pisada de bola do esporte ao demitir o técnico Mariano Sosso, que na minha cabeça sempre teve mais virtudes do que erros. Aí demite o cara, começa todo esse processo, traz um treinador que não tem estilo nenhum, nem parecido com o treinador que estava comandando o time. Não era... Vamos já trazer isso aqui, essa informação é muito importante, é muito relevante, tá? O treinador, tá bom? Por mais que ele não tivesse trazendo os resultados que se esperava, o Mariano Sosso, a gente tá falando, mas ele era um cara que estava com o time na mão, com o elenco na mão, aquilo que se falava internamente. É importante a gente aproveitar, tá? E já pausar o vídeo aqui para comentar que o Guto Ferreira, tá certo? Veio num momento que ninguém esperava. Inclusive, boa parte dos que estão comandando o esporte hoje, tá certo? Que estão lá, tinham dúvidas se realmente era o momento para demitir o Mariano Sosso. E aí, por mais que alguns torcedores não gostem do Mariano Sosso, mas pelo menos ele tinha ali um resultado, que estava tendo um resultado regular. Depois dele, tudo degringolou de vez. Unanimidade na diretoria, é bom que se diga, disso, e é por isso que, com 3 derrotas, eu tomei a informação, é por isso que foi demitido. Inclusive, dito pela boca do próprio treinador, para mim, hoje à tarde, ele falou, com 30 dias de trabalho, não deu tempo para eu me desgastar com um grupo de jogadores, que eu em nenhum momento senti esse desgaste. Pessoal, isso aí foi as palavras do Guto Ferreira, tá? Guto Ferreira afirmando, tá certo, que não tinha desgastes com os jogadores e que o problema foi 100% dentro do campo, dos jogadores não estarem correspondendo. Mas, se você lembra, tá? No jogo contra o Brusque, o Guto foi o treinador, né? Ele saiu do campo ao final da partida sozinho e o elenco se reuniu ali no meio do gramado. Isso demonstrou claramente, tá? Um racha. Foi o que se mais comentou-se nas mídias sociais e na imprensa pernambucana. Só que o próprio Guto Ferreira, falando com o Leonardo Borges, disse que não tinha nenhum desgaste. E aí? A gente pode acreditar em quem nesse momento? Nas palavras do Guto, que não tinha desgaste algum? Ou na visão que a gente tinha aqui de fora, que existia sim, inclusive jogadores curtindo posts da saída do Guto Ferreira? Vamos continuar aqui. Agora é o tal do discurso, né? Porque uma coisa é o discurso que fala a diretoria, outra coisa é o discurso que fala o treinador, e outra coisa é o que vem dos bastidores, com todas aquelas informações de perda de comando do elenco. Um elenco complicado, diga-se de passagem, mas isso é uma responsabilidade, no meu modo de entender, da diretoria e do treinador. Quando você perde o comando de um elenco, a coisa se complica mais ainda. É por isso que esse desgaste que fala o Guto, ele chegou de forma tão avassaladora em apenas 30 dias. Não, ele falou que não deu tempo para ter esse desgaste. Foi exatamente ao contrário. Ele não sentiu em nenhum momento que o grupo estaria contra ele. Ele está negando que tenha acontecido algum desgaste em função da perda de comando da equipe. Mas é o que eu estou dizendo, tem as notícias do treinador, da diretoria e dos bastidores. Nos bastidores você tem informações praticamente adversas de discussões que aconteceram com o jogador A, com o jogador B, com o jogador C. E, independente disso, o esporte tem um elenco complicado, né? Aquele elenco que parece que deixa uma sensação no ar de que joga quando quer, de que quando faz bestinho não joga.
Olha, uma série de coisas que a diretoria do esporte tem que resolver e vejam só chegar a esse ponto desnecessariamente. Porque enquanto o Sousa estava no comando do time, mesmo com aquela fase em que o time teve aquela queda técnica, e é verdade, mesmo assim o time ainda estava no G4 do Campeonato Brasileiro. Mas aí degringolou tudo, entra um treinador que, sob o argumento da diretoria, era o homem certo para manter o DNA do legado de Sousa, que era a ofensividade, e mais do que isso, consertar os erros do sistema defensivo do time. Aí, se a diretoria do esporte falou isso, que o Guto Ferreira era o cara para continuar esse DNA ofensivo do esporte, corrigir o sistema defensivo, até se tinha essa promessa, que aí, beleza, a gente sabe que o Guto era um cara meio retranqueiro, a gente já sabia disso. Mas dizer se a diretoria do esporte falou a respeito disso, que ia contratar o Guto, para o Guto vir para o esporte, para continuar esse DNA ofensivo, cara, a gente percebe que a gente está diante de uma grave situação, onde a gente sabe que o Guto Ferreira nunca foi um treinador ofensivo. O Guto Ferreira sempre priorizou por equipes que mantinham ali um sistema defensivo muito estável, né? E uma situação ali ofensiva um tanto quanto complicada, porque a gente sabe que o Guto Ferreira sempre foi aquele técnico de resultados pequenos, resultados curtos. Então, se partiu da diretoria do esporte essa situação, essa opinião aí, que o Guto Ferreira seria o cara para continuar com essa ofensividade do esporte, isso é grave, porque o Guto Ferreira destruiu o sistema ofensivo do esporte. E a gente viu isso nessas partidas finais aí que ele comandou o Leão, né? Time. Ele não fez nenhuma coisa, nem outra. E em apenas 5 jogos deu para se observar que o argumento não imperou, o argumento da diretoria. Porque ele nem deu sequência à ofensividade do time, nem consertou a vulnerabilidade do sistema defensivo do esporte. Esse é o grande problema do esporte. E mais ainda, o esporte não consegue marcar alto, isso dito pelo treinador para mim. O esporte não consegue recompor e o esporte não sabe marcar. Aí vocês estão vendo aí já uma briga de treinadores, né? O Guto Ferreira culpando o Mariano Souza por não conseguir o esporte se organizar bem dentro do campo, os jogadores tanto quanto perdidos. Então, assim, o Guto Ferreira disse que teve pouco tempo para poder estudar o esporte, né, para poder entender o esporte, e quando sentou na cadeira de treinador, viu ali muitas falhas do antigo treinador. Então, assim, não houve essa troca de farpas vinda do Mariano Souza para o Guto, mas o Guto sim está culpando o Souza pelo time e pelos resultados dele, tá? E marca, quando marca mal. Agora, e além da saída de bola terrível. Pois é, com o Souza isso não acontecia. Porque se acontecia, Edinaldo. Não, peraí. O que eu quero dizer é o seguinte. O que eu quero dizer é o seguinte: o esporte tinha uma característica com o Souza de marcar o adversário no campo dele, para recuperar a bola. Todo mundo fala isso. E era um fato. O Souza tinha essa característica. O time do esporte jogava com a bola no campo do adversário, apertando o adversário para recuperar a bola. Isso aí o esporte perdeu com o Guto. A saída de bola do esporte nunca foi uma saída de bola ruim. O esporte tinha uma boa saída de bola. O problema do esporte era o desequilíbrio entre o potencial ofensivo e a vulnerabilidade do seu setor defensivo. Isso é um fato. O Souza não conseguiu consertar até aquele momento em que ele foi demitido, que eu acho que ele consertaria, que já era o momento da volta dos titulares. O clube passou rodadas inúmeras, jogando em média sem 4, 5, 6 titulares. Então tudo isso é um contexto, E o Guto veio e não conseguiu em absolutamente fazer o que se previa de melhorar a ofensividade, de melhorar o sistema defensivo. Nada, absolutamente nada disso aconteceu. Agora o time... Pois é, o Guto reclamou do Mariano Souza, né? Da desorganização que ele encontrou ali, tática, né? Os jogadores não conseguiam se encontrar dentro do campo, mas o Guto não conseguiu nem implementar aquilo que ele se diz ser melhor, que é o sistema defensivo, e piorou o ofensivo. Vê que loucura isso, né? É loucura demais. O esporte também corre um sangue gelado, né? Completamente gelado. O time do esporte não tem atitude, não tem comportamento. É verdade. Isso é muito claro. Demais. E já era assim com o Mariano Souza. Não, eu acho que a mudança de postura aconteceu depois da saída de Souza. Eu sempre via o esporte muito agregado, muito unido com Mariano Souza.
Eu não vi essa desagregação que estou vendo agora com o Guto Ferreira. Nesse momento, sim, eu concordo com você. Nesse momento, o time faz beicinho, o time parece que joga quando quer, não tem atitude nenhuma dentro de campo. Aquilo que a gente está cobrando em todos os jogos do esporte. O marasmo é visível, a letargia é visível. Não era assim com o Sosso. Eu não vi esse time, eu via um time pegador, um time buscando o gol o tempo todo, um time pressionando o adversário lá na frente, agora com defeitos que também não foram corrigidos na época do Sosso. Pois é, né, torcedor? Olha, eu vou dizer pra vocês, tá? O torcedor do esporte, ele não tem paz. E esse vídeo aqui, se essas palavras foram reais, dessa troca de farpas aí entre Guto falando ali que encontrou um time muito bagunçado e a diretoria do esporte falando, né, que não, a gente trouxe um cara para continuar o DNA ofensivo, que foi o Guto Ferreira, me dá susto, me dá nos nervos, porque nada disso está sendo feito e a gente vê que eles estão basicamente perdidos na posição agora de gestores do esporte. Mas me diz aí, dá a tua opinião, você acha que o esporte ele tem ainda a possibilidade de trazer um treinador que vai mudar essa história, ou você acha que o projeto Série A 2025 já é fracasso e é só basicamente terminar o ano agora? Olha, o torcedor do esporte tá com raiva, tá chateado e com razão, porque quando escuta esses relatos aí é para realmente ficar encucado, né? Mas claro, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui do mercado da bola do esporte. Olha, falta pouquíssimo tempo para fechar aí o mercado e o esporte precisa anunciar o quanto antes jogadores para melhorar esse elenco aí. Daqui a pouco a gente volta. Grande abraço.